A garota mais popular da classe fez os colegas de formatura de 10 anos em caixas surpresa. Quero ver como eles estão se saindo. Porém, não esperava que o aluno estudioso passasse por isso. Agora estivesse com o corpo fora de forma, em casa, cuidando das crianças. E o aluno mais bonito da escola, que tinha um bom relacionamento com ela, agora se tornou uma colega. Ela postou o processo de reencontrar os colegas na internet. E, de repente, ganhou mais de 1 milhão de seguidores durante a noite. Quando ela começou a escolher o próximo colega, o público queria que ela escolhesse o aluno tímido e discreto que estava à esquerda na foto de formatura. Ele era um rapaz de aparência comum, com uma franja espessa que cobria metade do rosto. A opinião instintiva da garota mais popular da classe era que ela não conseguia se lembrar de quem era. Na memória dela, esse colega era silencioso e reservado. Ele costumava andar com a cabeça baixa o tempo todo. Ele era do tipo que tinha uma presença muito baixa, quase um marginal. Ela olhou para a foto de formatura e então lembrou-se do Jean. E começou a se apresentar. O chat da transmissão ao vivo imediatamente ficou cheio e incessante. Vocês notaram? Em cada turma, há sempre alguns colegas cujos nomes não conseguimos lembrar. As pessoas só lembram dos alunos que se destacam e têm boas notas. Esses alunos marginalizados, mesmo ao saírem para o mundo, não terão muito sucesso. Quem disse isso? Não se encaixar não significa ter poucos amigos. Assistindo a transmissão ao vivo, o clima estava tenso e hostil. A garota mais popular da classe, Xia Bingbing, rapidamente tentou apaziguar a situação. Ao mesmo tempo, decidiu marcar um encontro com esses colegas que não lhe trazia muitas lembranças. E nesse momento, eu era um símbolo de poder e riqueza. Estava esperando o sinal vermelho em minha scooter elétrica. Acabei esbarrando em um ex-colega que estava dirigindo um carro de luxo. Ele, muito educado, pediu meu número de telefone. Ele, de forma desinibida, disse que deveríamos nos encontrar quando tivesse tempo. Após algumas corteses trocas de palavras, recebi uma ligação de um número desconhecido. Olá, você é o estudante Jian Fan? A garota mais popular da classe pensou um pouco e acrescentou. Eu sou Xia Bingbing. Nós somos colegas de ensino médio. Eu refleti por um momento. E finalmente me lembrei que era Xia Bingbing da turma. Então, decidi perguntar. Faz tempo que não nos falamos. Será que a garota mais popular da classe, Xia, vai se casar? Se for para pedir dinheiro, vamos deixar isso de lado. Essas palavras pegaram Xia Bingbing de surpresa. Ela rapidamente respondeu. Eu não vou me casar. E também não estou pedindo dinheiro. Antes que ela terminasse, eu continuei. Então, eu entendi. Manda o link que eu te ajudo a cortar. Eu sou um usuário novo. Imediatamente, o chat da transmissão ficou cheio de risadas. Esse Jian Fan é muito engraçado. Mas a resposta dele é muito realista. Colegas que não se falam há anos. De repente, um dia, eles te contatam. Parece que ou vão se casar, ou estão pedindo dinheiro. Xia Bingbing, ao ver os comentários na transmissão, finalmente voltou a si. Parece que realmente é assim. Ela rapidamente explicou. Colegas, Jian, vocês me entenderam mal. Eu vou fazer um evento ao vivo novamente. É apenas para convidar os colegas do ensino médio para conversar. Não sei se vocês têm tempo. Eu posso esperar por vocês. Vendo que todos disseram isso, só pude concordar. Então, tudo bem. Sábado que vem eu estou livre. Na hora, eu entro em contato com você. No entanto, nesse momento, uma mulher ácida e amarga, de repente, começou a me xingar sem aviso. Olha só que horas são. Este delivery já esfriou. É possível comer isso? Ao ouvir a voz do outro lado da linha, Xia Bingbing ficou paralisada. Os internautas na sala de transmissão também ficaram atordoados. O colega que a Deus da Gelo convidou desta vez era, na verdade, um entregador de delivery. Eu acho que na próxima edição deveríamos trocar a pessoa. O que há de bom em se encontrar com um entregador? Inicialmente, queria ver a reviravolta de uma pessoa comum. Talvez a realidade seja tão cruel assim. A grande maioria das pessoas está destinada a uma vida medíocre. Observando os comentários na sala de transmissão, Xia Bingbing de repente sentiu um desconforto interior. Embora soubesse que isso poderia fazer perder alguns espectadores, mas ela não se importava muito com isso. Ela forçou um sorriso. Já que eu e o colega Jian combinamos, então eu também não vou quebrar a promessa. E eu acho que trabalho não tem distinção de status. Entregar comida não significa ser inferior a ninguém. Eles lutam sem armas. Eles ganham a vida com suas próprias mãos. Isso merece nosso respeito. Essas palavras fizeram com que os espectadores do stream elogiassem. De repente, chegou o sábado. Xia Bingbing já começou a transmissão ao vivo.
Os internautas na sala de transmissão estavam em ebulição. Desde que soube que o colega de Xia Bingbing, que é seu marido, trabalha entregando comida. Não pude evitar que na minha mente aparecesse a imagem daquele colega como um símbolo de poder e riqueza, montando uma scooter elétrica para buscar Xia Bingbing. Olhando para esses comentários, Xia Bingbing ficou parada por um momento. Na minha mente, essa imagem também apareceu. Não consegui evitar um tremor. O que há para se preocupar? A scooter elétrica é apenas uma ferramenta de transporte. Ela se confortou. Após um tempo, chegou ao local combinado. Neste momento, Xia Bingbing viu um carro de luxo se aproximando lentamente. O que ela não esperava ainda mais era que o carro de luxo parou bem na frente dela. Em seguida, a porta do carro se abriu. De dentro saiu um homem de aparência comum. Ele a olhou com um sorriso no rosto. Xia Bingbing franziu a testa. Quanto às pessoas que vinham se aproximar, ela já tinha encontrado várias. Mas a maioria, ela costumava recusar educadamente. Eu sorri para Xia Bingbing, que parecia confusa. Você é a garota mais popular da classe, não é? Você esqueceu? Nós combinamos de nos encontrar hoje. Xia Bingbing ficou imediatamente chocada. E a sala de transmissão estava cheia de comentários. Uau! Realmente, não se pode julgar uma pessoa pela aparência. Como um entregador de comida poderia ter um carro de luxo de milhões? Eu acho que esse carro de luxo provavelmente é alugado. Você acertou. Esse carro foi alugado da minha casa. Na verdade, Xia Bingbing também não tinha certeza se o carro era alugado. Mas, ao ver que alguns fãs disseram que o carro era alugado da casa dele, ela já não tinha mais dúvidas. Ela parecia querer dizer algo, mas parou. Jian Fan, esse seu carro. Ao ver a expressão de Xia Bingbing, eu também fiquei um pouco confuso. O que há com esse carro? Saiu um pouco ansioso. Pegou aleatoriamente um carro em casa. Assim que essas palavras saíram, o chat da transmissão ao vivo explodiu. Não sei porquê, mas ao ver o Jian Fan, sinto raiva. Ele claramente é apenas um entregador. E ainda finge ser rico para chamar a atenção da nossa deusa. A avaliação do aluno tímido concluída. A garota mais popular da classe ignorou diretamente aqueles comentários maldosos. Mas ele estava me olhando. Estava confusa por dentro. Devo ou não dizer a ele pessoalmente que sua identidade foi revelada? Mas ele também estava tentando deixar uma boa impressão para mim. Acabei de alugar um carro de luxo. No entanto, naquele momento, eu não sabia disso. Ele sorriu e convidou. O tempo estava rapidamente se aproximando do meio-dia. Que tal irmos a um restaurante almoçar? E aproveitamos para conversar. No carro, a garota mais popular da classe me perguntou sobre meu trabalho atual. Eu respondi sinceramente que sou freelancer. Mas isso a fez respirar aliviada. Ela estava com medo de que eu pudesse fazer um alarde, afirmando ser o presidente de alguma empresa de capital aberto. Isso só fará com que um monte de internautas se riam à toa. Em seguida, começamos a conversar sobre questões emocionais. Eu disse a ela que já estava casado e tinha filhos. Depois de ouvir, Xia Bingbing ficou em silêncio de repente. Ela pensa igual a alguns internautas. Claramente tem uma família. Mas ainda assim precisa alugar um carro de luxo para se encontrar, só por orgulho. Depois, ela perguntou sobre minha esposa. Eu suspirei e disse: eu ainda estou ocupado com o trabalho dela. Em casa, não falta o dinheiro que ela ganha. Eu também só pude apoiá-la. Após ouvir isso, Xia Bingbing quase se engasgou com a própria resposta. Os internautas na live começaram a criticá-lo ainda mais. Esse cara é realmente incrível. E ainda está se fazendo de desentendido. Minha família não precisa dessa quantia de dinheiro. Deixe a esposa ganhar dinheiro. Tem coragem de falar isso de forma tão digna que vergonha. Mas, falando assim, não pude deixar de sorrir como um pai carinhoso. Aproveitando a pausa no semáforo vermelho, tirei fotos dos meus filhos do meu celular. Xia Bingbing não se importou e pegou. Imediatamente ficou paralisada. Com uma expressão de incredulidade, perguntou: esses 2 filhos são seus? Eu a olhei com um sorriso amargo. Esses 2 filhos são realmente meus. Você não percebeu que eles se parecem muito comigo? E Xia Bingbing também percebeu que não deveria ter perguntado assim. Peça desculpas imediatamente. Desculpe. Eu fiquei um pouco surpreso agora. Essa cena imediatamente deixou os internautas da transmissão ao vivo ainda mais curiosos. Todos começaram a dizer que também queriam ver as fotos. Depois de obter minha permissão, Xia Bingbing apontou a câmera para a foto. A transmissão ao vivo então começou a explodir com mensagens. Meu Deus! Eles são tão fofos! Essas crianças certamente se parecem com a mãe. Vocês não perceberam que essas 2 crianças se parecem um pouco com a Diva Ye Cashin? Não pode ser que a mãe dessas crianças seja a Diva Ye Cashin, pode?
Como isso é possível? A diva, mesmo que estivesse cega, nunca se casaria com um entregador. Vendo os comentários da transmissão ao vivo, Xia Bingbing ficou parada por um momento. Imediatamente pegou o celular e olhou com atenção. Isso é simplesmente uma versão em miniatura de Ye Changyou. De repente, ela perguntou sorrindo: Posso ir à sua casa ver seu filho? Os internautas também querem ver a versão mini de Ye Changyou. Ao ouvir isso, sorri e assenti com a cabeça. Vamos pegar a criança na escola infantil às 2 da tarde. Na hora, vamos juntos pegar. Xia Bingbing imediatamente ficou um pouco feliz. Afinal, Ye Changyou é o ídolo dela. Poder ver uma versão em miniatura de Ye Changyou. Ela também estava bastante falante. Logo, o carro entrou no estacionamento de um antigo restaurante. Xia Bingbing ficou chocada ao ver o carro parar. É bom saber que este restaurante é uma marca tradicional de 100 anos. Se gastarmos uma refeição aqui, pode custar o equivalente ao salário de um mês de uma pessoa comum. Assim, Xia Bingbing apressadamente balançou a cabeça. As coisas aqui são muito caras. Acho que devemos trocar de lugar. Vendo isso, fiz um gesto com a mão. Não tem problema. Faz tanto tempo que não nos vemos, velhos amigos. Não precisa ser tão educado comigo. E quanto ao dinheiro? Eu realmente não dou muita importância. E, para ser honesto, ganhar dinheiro para mim é algo que acontece em questão de minutos. Mas minha resposta fez com que os internautas pensassem que eu estava apenas fingindo estar viciado. Esse Jian, meu amigo, é muito engraçado. Ele não sabe medir suas próprias capacidades? E ainda nos trouxe, a Xia Bingbing, a um restaurante tão chique. Embora Xia Bingbing não tenha lido os comentários da transmissão ao vivo, ela sabia que com certeza havia internautas rindo de mim. Ele queria muito me contar que a identidade do entregador havia sido revelada, para parar de falar bobagens. Mas ele tem medo de me envergonhar. Eu percebi que Xia Bingbing havia ficado de repente em silêncio. E, sorrindo, disse: Certo. Deixe eu ensinar a vocês como ganhar dinheiro rapidamente. Depois de falar, comecei a dirigir em círculos no estacionamento. Quando eu vi um carro esportivo de milhões de dólares estacionando. O carro acelerou repentinamente. Em um instante, eu parei o carro atrás do esportivo. Nesse momento, Xia Bingbing e os internautas estavam confusos. Os estacionamentos estão bem cheios, mesmo tendo bastante vaga. Não é para chegar ao ponto de brigar por uma vaga de estacionamento. Justo quando os internautas pensavam que eu ia fraudar o seguro, minha atitude os deixou todos surpresos. Neste momento, o dono do carro esportivo estava xingando furiosamente. E eu tirei R$ 800 e entreguei ao proprietário do carro. Eu estava com preguiça de procurar outras vagas. Aqui estão R$ 800. Você pode ficar com isso e procurar outras vagas. Considere isso uma amizade. No entanto, o dono do carro esportivo franziu a testa. Ele puxou a carteira do bolso. Ele não olhou nenhuma vez. Ele agarrou uma pilha de dinheiro e jogou na minha frente. Em seguida, riu friamente. Esta vaga eu não quero mais. Quando eu estou me exibindo, você ainda não havia nascido. Enquanto isso, no banco do passageiro do carro esportivo, uma bela mulher olhou para o motorista e elogiou com um tom doce. Amor, você acabou de mostrar um charme masculino perfeito. Quando viram o motorista do carro esportivo jogando dinheiro e indo embora, uma multidão de internautas arregalou os olhos e exclamou: Nossa! A garota mais popular da classe também parecia incrédula. Mas nesse momento, eu peguei o dinheiro do chão, sorri para ela e disse: Aquele cara é bem rico. R$ 6.500. Nosso almoço de hoje já está resolvido. O canto da boca da garota mais popular da classe tremeu um pouco. Ela nunca faria algo assim de verdade. Mas neste momento, todos na transmissão ao vivo ficaram chocados. Nossa! Em apenas alguns minutos, consegui mais de 6.000. Esse dinheiro é muito fácil de ganhar, né? Eu acabei de testar isso. Esse método funciona. Ganhei 100.000. Agora estou deitado no hospital. Foi culpa do motorista do outro carro. Pouco tempo depois, eu sacudi o dinheiro. E então levei a garota mais popular da classe para dentro do restaurante. Ela deu uma olhada no cardápio. Não era nada barato, solucei por dentro. Na opinião dela, eu estava apenas tentando manter as aparências. Foi por isso que escolhi os pratos mais caros. Mas, ao ver minha calma, fez com que ela ficasse um pouco atordoada. Ela sentiu como se eu frequentasse aquele lugar com frequência. Neste momento, eu balancei a cabeça e disse a Xia Bingbing: Colega Xia, durante todo o caminho, eu queria te contar uma coisa. Embora eu não assista muito a transmissões ao vivo quando estou ocupado, mas eu acho que sua transmissão não é boa. É muito monótona e sem graça. Ao ouvir isso, Xia Bingbing ficou surpresa.
Por que você acha isso? No fundo, ela também se sentia um pouco desafiada. Eu sou uma streamer de milhões, você sabe. Eu balancei a cabeça e compartilhei minha opinião. Durante todo o caminho, nós quase não falamos. Embora sejamos apenas colegas normais. Mas isso é uma transmissão ao vivo. Mesmo que sejam estranhos, é preciso agir como se fossemos pessoas conhecidas para interagir. Ao ouvir isso, Xia Bingbing ficou um pouco desconfortável. Ela, é claro, sabe disso. Mas o problema é que ela não se atreve a perguntar. No entanto, a reação dos internautas na transmissão foi ainda maior. Um entregador de comida se passando por rico. Como você quer que a nossa Xia Bingbing interaja? Nós, BNG, não interagimos. É para te dar uma colher de chá. Se eu fosse você, diria isso na cara dele. Você, um entregador de comida, se fazendo de importante? Ainda quer me ensinar a fazer lives? Xia Bingbing notou os comentários da sala de transmissão. Fiquei surpreso. Não conseguiu resistir e deu uma olhadinha em mim. Expor ele, não pode, não pode. Se eu contar a verdade para ele, ele certamente ficará envergonhado. Mas se eu não disser, o que ele fez só fará com que os internautas o ridicularizem. Justo quando Xia Bingbing estava em dúvida se deveria falar, uma mensagem privada apareceu. Era sua amiga íntima e parceira, Zhou Shuya, Bingbing. Eu sei o que você quer fazer. Não conte a verdade para ele ainda. Agora é o momento de maior audiência na transmissão. Depois que a transmissão terminar, podemos convidá-lo para se juntar ao nosso estúdio, garantindo que ele se tornará um influenciador de milhões. A renda com certeza será maior do que a que ele ganha entregando alimentos. Para Zhou Shuya, Jian Fan também é um talento. Não vamos falar sobre as coisas em que ele está se exibindo por enquanto. Apenas mencionando o método de enriquecer com a disputa por vagas. Esse tipo de raciocínio não é algo que qualquer um conseguiria pensar. Ao ver essa mensagem privada, a grande pedra no coração de Xia Bingbing parecia ter caído. Eu sorri e balancei a cabeça. Será que os internautas estão zombando de mim por ter ficado rica? Ao ouvir isso, a garota mais popular da classe arregalou os olhos. Como você sabe disso? Em seguida, eu sorri e disse. Eu também sei que, quando nos conhecemos pela primeira vez, os internautas disseram que meu carro era alugado. Na verdade, você não precisa se importar com o que dizem na internet. Você só precisa saber que as pessoas que não estão bem na vida real acabam expondo sua verdadeira natureza na internet. Elas expressam suas supostas opiniões sem nenhum pudor. Nada mais é do que o ciúme agindo. Rir dos outros é algo comum. Há muito tempo, existem pessoas que odeiam. Essa é a natureza humana. Como você, sendo uma streamer, deve ver isso de forma mais leve. Ao ouvir isso, a garota mais popular da classe ficou sem reação. No entanto, os internautas no chat da transmissão começaram a rir. Isso é hilário. Quem ele pensa que é? Um expert ou um professor? E ainda está ali dando lição nos outros. Um simples entregador de comida. Como poderíamos ter ciúmes dele? Eu odeio esse tipo de gente que não tem dinheiro, mas ainda finge ser rico. Se não soubesse a verdade, eu quase acharia que ele era algum tipo de pessoa bem-sucedida. Eu não sabia que o que eu disse antes deixou muitos internautas insatisfeitos. Eu olhei e disse sorrindo. Nós, antigos colegas, nos encontramos. Não se importe com o que os outros dizem. Relaxe. Pergunte o que quiser. Não precisa se preocupar tanto. Até esse momento, Xia Bingbing de repente percebeu. Desde o começo, parece que foi ele quem levantou o assunto. Depois, ele até se dispôs a ensinar aos internautas como enriquecer rapidamente. Pensando nisso, ela se sentiu extremamente envergonhada. Ela respirou fundo e limpou os pensamentos confusos de sua mente. Com uma expressão séria, perguntou: Colega, Jian, eu me lembro que, no terceiro ano, você costumava faltar bastante. E naquela época, você não participou do vestibular, certo? Eu assenti com um sorriso. É verdade. No terceiro ano, algumas terras da minha família foram desapropriadas. Recebemos uma compensação de alguns bilhões. Depois de ouvir isso, a sala de transmissão explodiu de imediato. Era de morrer de rir. Só alguém que não terminou o ensino médio diria uma coisa dessas. O conhecimento pode ser medido em dinheiro? O dinheiro um dia acabará. Mas o conhecimento é como uma fonte que nunca seca. Eu apoio. Não ter cultura definitivamente não é aceitável. Então a pergunta é: se fosse 1 bilhão e a carta de aceitação de Kim Jae, qual vocês escolheriam? Xia Bingbing não prestou atenção aos comentários da transmissão ao vivo, mas olhou para mim com confusão. Então você escolheu interromper os estudos por causa de alguns bilhões em indenizações. Você escolheu fazer uma pausa nos estudos. Eu dei de ombros e disse casualmente:
O objetivo de ir para a universidade é adquirir mais conhecimento e ir contra mim. Na universidade, já não há muito mais para aprender. Neste momento, Xia Bingbing só tem uma ideia na cabeça, que é: você está me permitindo perguntar à vontade, mas você também não pode responder sem limites. Como era de se esperar, a transmissão ao vivo vai explodir novamente. Ao mesmo tempo, os internautas já me cortaram para fazer memes, cada um acompanhado de legendas. Não há muito a aprender na universidade. Ganhar dinheiro é só questão de minutos. Compensação por demolição de casa. Alguns bilhões, nunca imaginei. Meu meme parece ter sido impulsionado por mãos invisíveis. Rapidamente se espalhou pela internet. Neste momento, a garota mais popular da classe me olhava com uma expressão complexa. Ela estava um pouco arrependida. Não contei para Jian que eu revelei minha identidade desde o começo. Isso fez com que eu ficasse cada vez mais viciado em fingir. Embora a comida deste restaurante seja extremamente deliciosa, mas neste momento ela não estava com ânimo para provar. Ela respirou fundo e olhou para mim, colega Jian. Você disse que a terra da sua família foi desapropriada. A compensação é de algumas centenas de milhões. Mas, pelo que sei, exceto algumas cidades, a maioria das compensações por desapropriação rural geralmente não é muito alta. Ao ouvir isso, uma série de internautas na transmissão ao vivo ficou imediatamente animada. A pergunta da Bingbing foi boa. Foi direto ao ponto. Vamos ver como ele finge desta vez. No entanto, eu não estou nem um pouco preocupado. Eu pensei que fosse algo. Embora a maioria das compensações por desapropriações rurais realmente não seja alta, mas a terra da minha família é um pouco especial. Portanto, a compensação é um pouco maior. Ao ouvir isso, os internautas na transmissão ao vivo ficaram descontentes novamente. Bingbing, não acredite nele. Isso precisa de uma compensação de mais de 1 bilhão. Eu estou transmitindo ao vivo e comendo-lhe. Mesmo que a situação seja especial. No campo, nem se fala em uma compensação de 1 bilhão. Mesmo algumas centenas de milhares não existem. Xia Bingbing não se importa com os comentários da transmissão ao vivo. Ela apenas se sentiu decepcionada com o que eu disse. Na sua lembrança, eu sou uma pessoa honesta e simples. Não esperava que ao sair para o mundo, pessoas ingênuas também podem se tornar complexas e inquietas. Em seguida, ela ficou com uma expressão séria. Ela falou sobre verdades universais e me disse ensinamentos profundos. Na hora, não consegui explicar muito. Então, mudei de assunto. Comecei a falar sobre o passado com ela. Brincando, disse: a garota mais popular da classe ainda gosta de dar lições. Em seguida, perguntei: você sabe por que concordei em me encontrar? Por quê? Xia Bingbing perguntou instintivamente. Na verdade, sobre essa questão, ela não achou nada demais. Porque sempre que há um encontro com um colega masculino, a taxa de sucesso é superior a 90%. Ela também não sabe por quê. Ao ver seu olhar confuso, eu dei um sorriso suave. Na época do ensino médio, eu era uma pessoa mais introvertida. E não era bom com palavras. Por isso, ninguém costumava falar comigo. Mas só você me perguntava frequentemente sobre minhas notas. Me incentivava a estudar mais. Talvez para você, isso seja uma coisa insignificante. Mas para mim, isso me fazia sentir que eu não era tão ignorado. Ao ouvir isso, o rosto de Xia Bingbing ficou levemente vermelho enquanto ela me olhava. Eu acho que com certeza há muitas pessoas que ainda se lembram de você. Ela não ficou vermelha por causa do que eu disse, mas sim por causa do motivo dela ter agido assim. Na verdade, foi para a classificação da turma. Mas ela definitivamente não poderia admitir isso. Ao mesmo tempo, em um determinado set de filmagem, muitos membros da equipe estavam assistindo. Uma mulher deslumbrante em traje antigo. A mulher em trajes antigos tinha sobrancelhas bem arrumadas e um nariz delicado e elegante. Cada gesto dela refletia uma beleza etérea. E essa mulher de roupa antiga não é ninguém mais. É ninguém menos que a famosa deusa nacional, Ye Kexin. Talvez aqueles que não conhecem Ye Kexin a vejam como orgulhosa e fria. Mas os que a conhecem sabem que ela é uma pessoa muito calorosa. Muitas pessoas estão curiosas para saber quem pode se casar com uma mulher assim. Seja dentro ou fora da indústria. O marido de Ye Kexin continua a ser um mistério até hoje. Mas todos sabem que o marido dela não é comum. Há rumores de que ele é um executivo de uma certa empresa de entretenimento, que quer que Ye Kexin o acompanhe. Ela ainda ameaçou que, se o serviço não fosse bem feito, iria boicotar ela. Mas quem poderia imaginar que essa empresa de entretenimento faria falência em poucos dias? Isso deixou muita gente na indústria em choque. É bom lembrar que essa empresa de entretenimento estava entre as 3 maiores do país. Isso também fez com que muitos percebessem o poder que Ye Kexin tem por trás. Nesse momento,
Ela está sentada na cadeira lendo o roteiro. De repente, um leve som soou em seu ouvido. Este Jian é muito engraçado. Uma pessoa que não se formou no ensino médio. Ele disse que a universidade não ensinou nada a ele. E Keshin achou que tinha ouvido errado. E não deu importância. Mas a voz em murmúrio voltou a soar. Na verdade, eu consigo entender esse Jian Fan. Por que ele alugaria um carro de luxo para encontrar a garota mais bonita da escola? Assim, ela se levantou e foi até as duas garotas e perguntou: Eu acabei de ouvir vocês conversando com tanto entusiasmo. Não sei sobre o que estavam falando. Podem me contar? Ao ver Yekeshin aparecer de repente ao lado, as duas garotas responderam rapidamente: Deus aí! Estávamos assistindo a uma transmissão ao vivo. É uma influenciadora feminina muito famosa fazendo uma transmissão, encontrando colegas do ensino médio. E o colega masculino desta edição é muito interessante. Ouvindo as palavras das duas garotas, Yekeshin pegou o celular e olhou para a sala da transmissão. Viu um homem de aparência comum, jantando com uma garota muito bonita. Havia risadas e conversas. Ao ver isso, os belos olhos de Yekeshin se estreitaram. Seus lábios vermelhos formaram um belo sorriso. Essa cena deixou as duas garotas paralisadas. Era realmente deslumbrante. Yekeshin devolveu o celular para a garota e agradeceu com um sorriso. Em seguida, ela acenou levemente com a cabeça e se afastou. Depois que ela voltou para o seu assento, então, imediatamente pegou o celular e abriu a transmissão ao vivo de antes. Neste momento, a seção de comentários estava sendo inundada freneticamente. Todos estavam comentando que Bingbing era aquela beleza, a luz da lua do homem comum e sem graça. Yekeshin olhou os comentários dos internautas. Seus lábios vermelhos se curvaram mais uma vez. Ela assistia a transmissão ao vivo com interesse, mas pôde ver que na seção de comentários estavam dizendo que o homem estava se fazendo de rico. Ela franziu a testa. A assistente ao lado sentiu que o ar ao redor parecia estar ficando cada vez mais frio. E, do outro lado, a voz de um homem interrompeu minha conversa com Xia Bingbing. Era o colega de escola Lin Tianshu. Ele se sentou fingindo ser humilde, mas o olhar dele para mim claramente tinha um leve toque de zombaria. A aparição dele fez com que várias meninas no chat ficassem deslumbradas. Xia Bingbing imediatamente se levantou para fazer uma apresentação. Mas eu, no entanto, comecei a falar. Eu sei. Nós nos encontramos alguns dias atrás. Em seguida, eu o convidei para jantar junto. Justo nesse momento, uma bela melodia de piano começou a tocar no salão. Logo a música de piano foi se apagando lentamente. O salão ficou em silêncio por um momento. E então aplausos começaram a surgir. Lin Tianyu olhou para Xia Bingbing com um sorriso. O pianista que tocou antes não foi lá muito bom. Que tal eu tocar uma música? Eu sou discípulo do Sr. Li Guo. Xia Bingbing arregalou os olhos. Afinal, Li Guo é um renomado pianista no país. Lin Tianyu sorriu confiante. Ele caminhou lentamente até o piano no centro do salão. Aproveitando os olhares à sua volta, ele levantou lentamente as mãos. E então, seus dedos começaram a tocar as teclas de forma ágil. Era como um príncipe nobre. Imediatamente atraiu todos os olhares femininos do salão. Logo uma peça de piano foi concluída. Logo, aplausos ecoaram ao redor. Não se deixe enganar pela aparência tranquila de Lin Tianyu. Mas por dentro, ele estava muito satisfeito. Bingbing, o que você acha que eu toquei? Muito bonito. Xia Bingbing nunca estudou piano de forma sistemática. Ela apenas achou bonito. Ao receber o olhar afirmativo da garota mais popular da classe, ele então lançou um olhar desdenhoso para mim. Colega Jian, o que você acha? Sem pensar muito, respondi. Ele toca razoavelmente bem, mas ainda está muito longe do pianista que tocou antes. Está bem longe. Lin Tianyu quase se divertiu com o que eu disse. Ele queria muito apontar para o meu nariz e dizer algo. Você, um entregador de comida. O que você entende sobre tocar piano? No estúdio de transmissão, alguns internautas também achavam que Lin Tianyu não tocava tão bem, mas logo foi ofuscado pelas palavras de Xiaobai. Neste momento, Lin Tianyu falou com um tom irônico. Que tal o colega Jian também tocar uma música? Deixe-me estudar um pouco. Eu acenei com a cabeça e fui caminhando lentamente para o centro do salão. Em seguida, um belo som de piano começou a tocar. Era a música de piano que Lin Tianyu havia tocado. E a sala de transmissão instantaneamente explodiu em reações. Uau, Jian Fan realmente sabe tocar piano. Desta vez, realmente fui enganado por Jian Fan. É claramente a mesma música. Por que sinto que Jian Fan toca melhor do que o colega Lin? Na verdade, não são apenas os internautas que sentem isso. Até a garota mais popular da classe, Xia Bingbing, ficou muito surpresa.
E ao lado, a expressão de Lin Tianyu estava ficando cada vez mais feia. Ao mesmo tempo, na Academia de Música da capital do Dragão, uma sala de aula estava cercada por notas musicais encantadoras. Todos os alunos estavam reunidos assistindo à sala de transmissão. Vocês não acham que o Jian Fan toca até melhor que o nosso professor Liu? Um grupo de estudantes estava murmurando ali, mas não sabiam que um homem de meia-idade se aproximava lentamente. O homem de meia-idade tossiu levemente e disse com uma expressão séria: Não percebem que a aula já começou? Ainda estão tocando a peça para piano do Mozart. Professor, não é uma gravação, alguém está tocando. O professor ficou surpreso por um momento. Ele rapidamente pegou o celular para dar uma olhada. Um olhar de choque passou por seus olhos. Ao ver sua expressão, um estudante perguntou: Professor, como está seu nível de piano comparado com o da pessoa na transmissão? O professor balançou a cabeça e disse: Eu não sou tão bom quanto ele. Todos os estudantes ficaram paralisados. É preciso saber que o nível de piano do professor Liu é realmente respeitado na academia. O professor estava apreciando em silêncio. Ele refletia internamente. E a pessoa na transmissão ao vivo lhe dava a sensação de que era como se o Mozart estivesse tocando. E Mozart, por sua vez, é reconhecido mundialmente como o melhor pianista. Ninguém sabe sua identidade. O professor viu a sala de transmissão. Alguém fez comentários depreciativos sobre a performance de Jian Fan. Imediatamente tomou o celular do colega e respondeu: Sou professor do Conservatório de Música de Kyoto. Este é meu comprovante de trabalho. Este é meu certificado de níveis de piano. Posso garantir que o nível de piano de Jian Fan é muito alto. Pelo menos é mais alto que o meu. Assim que este comentário foi feito, toda a sala de transmissão foi preenchida com reações. É importante saber que o Conservatório de Música de Kyoto ocupa uma posição bastante alta no Reino do Dragão, sem mencionar aqueles que são professores no Conservatório de Música de Kyoto. Neste momento, Lin Tianyu notou que Xia Bingbing estava olhando para o celular, perdido em pensamentos. O amigo então fez a pergunta. Xia Bingbing levantou os olhos. E então falou sobre o que estava acontecendo na sala de transmissão. Lin Tianyu franziu a testa depois de ouvir isso. Será que é possível que aquele professor seja falso? Lin Tianyu obviamente não acreditava que o nível de piano de Jian Fan fosse tão alto. Mas, para não dar a impressão de que estava com ciúmes, ele explicou: Bingbing, você também sabe que na internet agora há muitas coisas de verdade e de mentira. Qualquer imagem pode ser falsificada. E o que Lin Tianyu disse também gerou uma ressonância entre os trolls da transmissão ao vivo. O estudante Lin está certo. Quem sabe se aquele professor de Kyoto, da Academia de Música, é verdadeiro ou falso? Hoje em dia, tudo pode ser editado. Talvez aquele professor da academia tenha sua imagem manipulada também. No entanto, o que não esperavam era: o professor Liu viu alguém dizendo que os documentos dele foram editados no Photoshop. Ele imediatamente contatou o departamento de propaganda da academia para que eles publicassem uma explicação. Ao saber que a Academia de Música de Kyoto havia publicado, Xia Bingbing ficou extremamente empolgada. Colega Lin, olha, a Academia de Música de Kyoto postou no Weibo oficial, dizendo que o professor Liu é realmente um professor da Academia de Música de Kyoto. Lin Tianyu respondeu com um sorriso forçado. Não esperava que o estudante Jian fosse tão incrível. Até os professores da academia o elogiam. Um lampejo de ódio e ciúmes passou por seus olhos. Ele claramente deveria ser o que desfrutava da admiração da Bela. Foi justamente esse idiota do Jian Fan que bagunçou tudo. Mas foi nesse momento que a música alegre do piano de repente se tornou rápida e apressada. As notas rápidas e alegres ecoaram no salão, como as ondas em meio a uma tempestade, fazendo com que todos sentissem como se estivessem acompanhando a música. Às vezes, com o coração agitado. Outras vezes, sentindo-se tenso. Todos ficaram estupefatos, silenciosamente apreciando essa música. Um momento. Após tocar esta sonata de luar, me levantei lentamente. O salão estava em silêncio absoluto. Após um breve momento de silêncio, todos se levantaram e aplaudiram. O aplauso ecoou por todo o salão. Foi ainda mais fervoroso do que quando Lin Tini tocou. Este momento, eu me sinto como um general que retorna triunfante. Colegas Jian, não imaginei que você escondesse habilidades. Antes, você estava só se fazendo de desentendido com o piano. Isso não deveria ter acontecido. Lin Tini tinha um sorriso muito amigável. Mas, nas entrelinhas, ele insinuava que eu estava agindo com artimanhas. Claramente sabia tocar piano, mas ainda se fazia de desentendido. Eu balancei a cabeça lentamente e disse: Eu disse que eu só sei um pouquinho. Lin Tini ficou sem palavras. Isso que você chama de saber um pouco?
E o que ele faz? Mas pensando que ele nem terminou o ensino médio. De que adianta tocar piano bem? Ele ainda é apenas um entregador de comida. Colega Jian, de quem você aprendeu a tocar piano? Xia Bingbing perguntou curiosa. Eu aprendi a tocar sozinho durante algum tempo livre. Tocar piano é apenas um hobby para mim. Eu disse com um sorriso. Ao ouvir isso, o chat da live ficou agitado novamente. Talvez essa seja a realidade. Tocar piano é um hobby. Entregar comida é a vida. A realidade prova que, por mais talentoso que alguém seja, sem uma base econômica, acaba se curvando a vida. Ao ver os comentários da live, o olhar de Xia Bingbing instantaneamente se tornou complexo. É verdade. Agora, ele não está sozinho. Ele precisa sustentar a família. Precisa trabalhar duro pela família. Não há tanto tempo para se dedicar aos próprios interesses. Colega Jian, se você tiver dificuldades, pode nos contar. Afinal, todos nós somos colegas. Se pudermos ajudar, com certeza estaremos aqui para te ajudar. Embora isso esteja acontecendo na live, não se esforce demais só por causa do orgulho. Lin Tianyu suspirou. O significado parecia ser que eu, por estar na live, não me sentia à vontade para falar. Xia Binglin também queria me ajudar, mas ela não escolheu se pronunciar na live. Mas planejava perguntar depois que a live terminasse, se eu precisava de ajuda. Mas não esperava que Lin Tianyu falasse primeiro. Mas ela não pensou muito nisso, achando que Lin Tianyu estava agindo por boas intenções. Em seguida, Lin Tianyu tirou do bolso do peito um cartão de visita e me entregou. Eu peguei o cartão de visita e olhei. Lin Tianyu, CEO da Yu Real Estate. Ao ver isso, Lin Tianyu sorriu modestamente. Não é nada. É só uma empresa pequena. Mas a empresa tem estado ocupada se preparando para abrir capital. Quando isso acontecer, o valor de mercado pode aumentar várias vezes. Eu naturalmente percebi que ele estava se gabando. Mas eu não me importei nem um pouco. Ela apenas fez um leve HM. Quanto à minha atitude, Lin Tianyu franziu a testa. Ele estava muito incomodado por dentro. Mas não podia demonstrar isso naquele momento. Durante o jantar a seguir, a maior parte do tempo, Lin Tianyu estava conversando com Xia Bingbing. Mas ele viu que eu estava comendo em silêncio. No fundo, Xia Bingbing sentiu uma onda de culpa. Eu vou ao banheiro rapidinho. Xia Bingbing achou que estava na hora e se levantou. Se é para pagar a conta, que seja. O que você está dizendo? Eu, que costumava ser muito quieto, de repente disse. Xia Bingbing ficou com uma expressão confusa. Ela ficou imediatamente um pouco sem saber o que fazer. Ela não esperava que eu adivinhasse seu pensamento tão rapidamente. Colega Lin, é melhor você não me colocar em uma situação difícil. A regra da nossa live é que os custos da transmissão são cobertos pela minha empresa. Posso reembolsar quando voltar. Pensei um pouco e acabei não recusando. Nos olhos de Lin Tianyu passou um olhar de desdém. Para ele, eu concordei tão rápido. Por que não posso pagar por essa refeição? Os outros na sala de transmissão começaram a me ridicularizar. Estou morrendo de rir. Só trouxe dinheiro para 3 pratos e uma sopa. De repente, o colega Lin apareceu. Então, pedi mais alguns pratos. Não tem dinheiro suficiente. Não disseram que recebemos bilhões em indenização? Como não conseguimos pagar nem por uma refeição? Ainda precisamos fazer com que as meninas paguem a conta. Comparado a mim, ele concorda com facilidade. Lin Tianyu, no entanto, se opõe firmemente à conta do sorvete. Além disso, o que mais ele diz sobre a conta? Era suposto que fossem os homens a pagarem. Isso fez com que ele ganhasse a simpatia de várias mulheres na internet. Já os homens na internet desprezam a atitude de Lin Tianyu. Acham que ele é apenas um lobo disfarçado de bom moço, com intenções impuras. Portanto, na sala de transmissão, formou-se de repente uma situação de oposição entre os gêneros. Eu acho que é melhor assim. Que tal fazermos um sistema de divisão? Assim, ninguém precisa brigar mais. Eu sugeri sorrindo. Neste momento, Xia Bingbing odeia profundamente Lin Tianyu. Originalmente, esta reunião era para me encontrar. Você se juntou, tudo bem. Ainda está ofuscando o anfitrião. Foi então que eu de repente chamei Xia Bingbing. Tirei um cupom da minha carteira e entreguei a ela. Mas quando Xia Bingbing pegou o cupom e olhou, ela ficou surpresa, com um desconto de 10%. E nesse momento, todos os internautas na sala de transmissão ficaram chocados. Que absurdo! Isso é muita consideração. Mesmo com desconto, não fica tão barato assim. Falando nisso, essa loja está oferecendo um cupom de 90% de desconto. Isso não é um prejuízo? Acho que tem a ver com a posição dele. Não se esqueça, ele é um entregador de comida.
Ele também conhece os funcionários deste restaurante. Então, não é de se estranhar que tenha desconto interno. Ao ler um comentário, Xia Bingbing finalmente entendeu. Depois de pagar a conta, tive um imprevisto e precisei sair. Isso deixou Xia Bingbing bastante surpresa. Ela estava muito interessada em conhecer meus dois filhos. Durante a tarde, Xia Bingbing voltou para o estúdio. Mas, antes que ela pudesse descansar, foi cercada pelos colegas para comemorar, porque a live bateu o recorde de 1 milhão de pessoas online. E tudo isso foi por minha causa. Xia se deitou no sofá e olhou para Zhou Shuya, dizendo: por que Jian Fan saiu de repente? Não deu tempo de perguntar sobre eu entrar para o estúdio. Zhou Shuya então pediu que ela ligasse para perguntar. O que é surpreendente é que o número de seu celular não estava na área de cobertura. Isso realmente nos faz pensar mais, pois, considerando a atual natureza dominadora das construções no Reino do Dragão, não existe um sinal de celular em lugar algum. Agora, eles só podem esperar. No dia seguinte, Xia Bingbing voltou a fazer uma transmissão ao vivo. Após uma discussão acalorada entre os amigos de Mu, ela decidiu finalmente encontrar uma colega de classe baixinha e gordinha. Desta vez, foi rápido e conseguiu encontrá-la logo. As duas combinaram o local do encontro. Xia Bingbing aguardava a chegada da colega do ensino médio, enquanto conversava com os fãs na transmissão. Nesse momento, uma voz suave chegou até ela. Xia Bingbing virou a câmera na direção do som. Por um momento, os amigos viram quem estava chegando. E o chat ficou em êxtase, sendo inundado por comentários. Isso porque a pessoa que apareceu na tela era uma beldade. Liu Nan passou a mão pelos cabelos ondulados. Imediatamente, causou um impacto visual encantador e sedutor. Xia Bingbing a reconheceu. É preciso saber que, não importa o que os colegas de escola tenham passado, mais ou menos, sempre retém algumas características da época escolar. E a aparência da colega diante de mim é simplesmente drástica. Quando Liu Nan apareceu, ela elevou o efeito da live ao máximo. Mas Xia Bingbing sentiu que o rosto dela tinha uma sensação muito falsa. Especialmente o sorriso estava um pouco rígido. Em seguida, a conversa casual entre Xia Bingbing e Liu Nan revelou aos espectadores que ele ainda era solteiro, e que ele normalmente registra sua vida bonita com vídeos curtos. A conta dele, que tinha originalmente mais de 10 mil seguidores, após a exposição na live, disparou em um curto período para mais de 200 mil seguidores. Xia Bingbing atendeu aos pedidos dos internautas, a fim de explorar a vida e o trabalho de Liu Nan atualmente, permitindo que muitos internautas saciassem sua curiosidade. Mas o que ninguém esperava foi que, após essa live, Xia Bingbing teve uma queda significativa na audiência ao se encontrar com colegas de escola. Houve uma queda evidente. Zhou Shui franziu levemente a testa, pensativa. Como ela esperava, a colega de classe de Xia Bingbing, Liu Nan, também começou a fazer lives. Mas ela estava se encontrando com um colega do ensino fundamental. E o título da live dizia que ela era uma influenciadora com milhões de seguidores. Liu Nan, colega de classe de Xia Bingbing. Isso estava claramente tentando aproveitar a fama. Não é à toa que a popularidade do canal deles tem diminuído. O que é ainda mais frustrante é que Liu Nan, ao aproveitar a fama, já tem 2 milhões de seguidores. Zhou Shuya cedo ou tarde sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que, na verdade, fosse a colega de Xia Bingbing por trás das costas. No entanto, após descobrir, Xia Bingbing realmente não se incomodou. Afinal, ela era apenas a primeira a experimentar isso. Aqueles que seguem as tendências logo aparecerão. Mas o que surpreendeu foi que Lin Tianyu, Liu Nan e Jian Fan não eram apenas colegas de ensino médio, mas também colegas do fundamental. E neste momento, Liu Nan estava encontrando Lin Tianyu, que tinha um patrimônio de bilhões. Ele piscou os olhos e de repente mencionou meu nome, dizendo que minha família recebeu bilhões em compensação pela demolição da casa. Isso o deixa bastante invejoso. Mas Lin Tini tinha uma expressão de desprezo. Ele revelou isso diretamente na live. Ele se lembrou de quando me viu parecendo um fracassado entregando comida. Os dois conversaram até aqui. Os amigos da live também sugeriram a Liu Nan que na próxima edição ele me convidasse. Quando meu nome surgiu, a popularidade da live de Liu Nan disparou. Na verdade, antes da live, Lin Tini já havia se encontrado com Liu Nan, e essa menção a mim foi feita intencionalmente por eles. O objetivo era expor o fato de que eu estava fingindo ser rico. Liu Nan, aproveitando a popularidade, ligou para o meu número, mas ouviu que o celular estava fora da área de cobertura. Do outro lado, Zhou Shui viu que Liu Nan não conseguiu completar a ligação. Também respirou aliviada. Ele realmente tinha medo de que Liu Nan tivesse me chamado. É bom lembrar que agora eu sou muito popular nos vídeos curtos.
especialmente com os meus stickers. O que me coloca, neste momento, como um gigante aos ombros de Jin e Taimei. Também foi chamado por muitos internautas de Imperador dos Trajes Eternos, mas no próximo segundo, Zhou Shuya pensou no ponto crucial. Ele começou a incitar Xia Bingbing. Porque da última vez, Jian Fan teve um imprevisto e saiu da transmissão no meio. Então ele pediu para Xia BNG me chamar novamente. Mas Xia BNG não queria me ver sendo ridicularizado pelos internautas. Mas Zhou Shuya disse de forma tentadora que isso também seria bom para mim. Desde que eu quisesse aproveitar a fama. Só de aceitar um anúncio eu ganharia dezenas de milhares. Isso é muito melhor do que entregar comida. Xia BNG hesitou por um momento. No final, ela acabou concordando com um aceno de cabeça. Mas nesse momento, Liu Nan discou várias vezes. E conseguiu atender. E do meu lado, ao ouvir uma voz extremamente tentadora, Tirade, e interrupted him, sem e vou do Tebayakar. Não compraria casa, nem seguro. Não faria empréstimos, nem investimentos. Obrigado, e então simplesmente desliguei. Não só Liu Nan ficou atordoado. Assim como todos os internautas na transmissão também ficaram perplexos. Mas alguns internautas reagem rapidamente. Será que Jian Fan está achando que o apresentador é uma ligação de telemarketing novamente? E nesse momento, Liu Nan também voltou a si. Ela ligou novamente para o meu número. Liu Nan estava com medo de que eu desligasse novamente. Então, ela apressadamente explicou que eu era sua colega do ensino médio. Ela também fez uma live recentemente, para se encontrar com colegas do ensino médio. Quando vi que era mais uma reunião para a live, eu simplesmente recusei. E Liu Nan ouvia o sinal de ocupado no celular. Liu Nan se sentia muito mal. É bom lembrar que sempre foi ele quem desligou para os outros. Mas agora ele estava ao vivo. Ela só poderia pensar em uma solução depois de encerrar a transmissão. Do outro lado, no estúdio Binxia, Zhou Shuya e Xia Bingbing estavam assistindo ao estúdio de Liu Nan. Elas não esperavam que eu recusasse de forma tão direta. De repente, um pensamento ruim passou pela mente de Xia Bingbing. Será que ele não aguentou as ofensas online e pensou em algo ruim? Por isso o telefone não estava na área de cobertura. Ao pensar nisso, ela rapidamente pegou o celular. Me ligou Jian Fan. Sou eu, Xia Bingbing, sobre o encontro anterior. Peço desculpas. Fui eu quem te deixou ser criticado online. Ao ouvir isso, perguntei com dúvida. O que você disse? O que? Eu fui criticado online? Xia Bingbing ficou perplexa e perguntou. Você não sabia? Eu respondi rindo. Eu pensei que fosse algo importante. Eu não disse isso na última vez? Há muitas pessoas online com olhos vermelhos de inveja. Você realmente não precisa se importar tanto com isso. Você não está com raiva? Xia Bingbing achava que Jian Fan ficaria muito irritado. Mas o que ela não esperava era que Jian Fan não ficou irritado. Pelo contrário, ele começou a confortá-la. O que tem para ficar com raiva? As mãos estão nos outros. O que eles querem comentar? Eu não consigo impedir isso. Não há necessidade de se preocupar com isso e estragar seu humor. Mas sobre o entregador de comida. Eu realmente já trabalhei como entregador de comida antes. Na última vez, encontrei Lin Tianyu na rua também. Mas eu entrego comida apenas como um hobby. Eu fiquei em silêncio por um momento e continuei explicando. Você pode encarar isso como um hobby. Na verdade, eu não fui apenas entregador de comida. Também já trabalhei em canteiro de obras, carregando tijolos. Já varri as ruas. Já trabalhei como segurança. Entregar comida é apenas um hobby. Xia Bingbing e Zhou Shuya trocaram um olhar. Embora o telefone não estivesse no modo viva-voz, mas o escritório estava extremamente silencioso. Zhou Shuya ainda conseguia ouvir minha voz. Ela baixou a voz e se inclinou para perguntar a Xia Bingbing em silêncio. Primeiro, não se preocupe com isso. Pergunte ao Jian Fan se ele pode, nos próximos dias. Pergunte a Jian Fan daqui a alguns dias, se ele tem tempo para fazer outra live stream com a gente. Xia Bingbing hesitou. Antes, Liu Nan ligou para Jian Fan dizendo que queria agendar uma live stream. Mas Jian Fan recusou várias vezes, alegando não ter tempo. Porém, pensando em Yetin, em versão reduzida, não consegui resistir e perguntei. Colega Jian, há uma coisa que eu gostaria de pedir a você. Você poderia fazer outra live stream comigo? Porque sua última live stream foi um grande sucesso. Muitos internautas querem te ver novamente. Ao ouvir isso, não pude deixar de sorrir. Acho que eles querem ver eu me dar mal. Xia Bingbing ficou sem palavras. Imediatamente pediu desculpas. Colega Jian, desculpe. Mas eu disse sem me importar. Já te disse isso. Não me importo com os comentários na internet. Então, você pode marcar outra reunião comigo?
Porque, ultimamente, a audiência da minha live tem caído. Além disso, quero ver seus dois filhos. Você sabe que a deusa nacional é minha ídola. Só quero conhecer os dois que têm a mesma aparência da deusa nacional. Quanto mais Xia Bingbing falava, mais ela diminuía a voz. No final, ela não sabia mais o que dizer. Tudo bem então. Mas só vai ser possível daqui a alguns dias. Eu pensei um pouco e concordei. Xia Bingbing ficou animada de repente. Fazer perguntas. Se for daqui a alguns dias, então que seja. Depois de desligar, Xia Bingbing olhou animada para Zhou Shy. Zhou Shui estava com raiva e achando graça. Como se sentisse que essa boa amiga estava marcando um encontro com algum grande nome. No entanto, parece que agora a popularidade de Jian Fan, com certeza não é inferior a algumas grandes estrelas. Xia Bingbing sorria de forma boba. Ela também não sabia por quê. Pode ser porque da última vez o Jian Fan foi atacado pelos internautas por causa dela. Ou talvez por outros motivos. Mas existe alguém que não sofre com a violência online? Então ele perguntou com dúvida Zhou Shuya. Zhou Shuya ponderou. Existe essa possibilidade. Afinal, Jian Fan já trabalhou como entregador de comida. E a realidade que os entregadores enfrentam online é ainda mais cruel. Xia Bingbing de repente baixou a cabeça e disse: Eu acho que ele provavelmente ainda não tem um emprego estável. Surpreendentemente, ele já trabalhou em tantas profissões diferentes. Ao mesmo tempo, Liu Nan saiu da transmissão ao vivo e foi para o hotel com Lin Tianyu. Lin Tianyu segurou firmemente a cintura de Liu Nan. Mas nesse momento, o celular de Liu Nan recebeu uma notificação de trending sobre ele mesmo. Ele ficou empolgado. Mas quando ele olhou o conteúdo, ele empurrou Lin Tianyu irritado. Na verdade, foi Xia Bingbing quem colocou na internet que eu havia concordado em me encontrar. Rapidamente se espalhou. Mas, na visão de Liu Nan, eu concordei em me encontrar porque a Xia Bingbing é bonita. Foi por isso que eu concordei em me encontrar. Então ele acha que minha impressão sobre ele ainda está parada no ensino médio. De repente, Liu Nan teve uma ideia. Os lábios vermelhos começaram a formar um sorriso. Finalmente, chegou o dia em que Xia Bingbing agendou o encontro. Assim que começou a transmissão, incontáveis internautas entraram. O céu não trouxe outro como o colega Jian. A vida é longa como uma noite eterna. Não sei se desta vez ele vai alugar um carro de luxo para buscar a apresentadora. O chat da transmissão estava sendo inundado. Xia Bingbing viu que alguns internautas ainda diziam que eu estava fingindo ser rico. Então, ela compartilhou minha explicação dos dias anteriores. Mas os internautas não acreditaram. Nesse momento, Xia Bingbing percebeu que não conseguiria resolver o mal-entendido de imediato. Então, apressou-se em mudar de assunto. Ela disse que hoje não era um encontro comum. O verdadeiro protagonista de hoje é, na verdade, o filho do colega Jian. E os novos internautas não prestaram atenção a isso. Acreditasse que a criança do imperador fanfarrão não tem graça. Nesse momento, o sentimento de superioridade dos fãs fervorosos surgiu instantaneamente. Imediatamente disse: Meu filho é muito parecido com a deusa nacional. E quando eles compartilharam as fotos que tinham tirado antes, o chat da live imediatamente ferveu fazer-se de importante, impressionante. Isso é claramente uma tentativa de me enganar para ter filhos. Quando Xia Bingbing chegou ao local do nosso encontro, de repente, uma voz fingindo estar surpresa surgiu. Xia Bingbing se virou involuntariamente para olhar. Era Liu Nan. Ela sorriu suavemente. Que coincidência! Eu estava pensando em visitar a escola de ensino médio. Não esperava encontrar você aqui. Você está ao vivo? Xia Bingbing assentiu com a cabeça, com um toque de confusão nos olhos. Liu Nan, à vontade, acenou para o chat da live. Ao ver essa cena, os espectadores da live começaram a comentar. Que coincidência é essa? Embora a cidade não seja grande, mas os dois não estão desenvolvendo na cidade. Não é fácil encontrar alguém, certo? Não seria que a Liu Nan soubesse que a apresentadora marcou um encontro com o imperador de fanfics? Ela veio aqui de propósito, não é? Não diga isso aí em cima. O imperador de fanfics não é ninguém especial. Não chega a ponto de fazer as belas correrem atrás. Mas não demorou muito. De repente, muitos fãs da Liu Nan invadiram a sala de transmissão. Que engraçado. Será que esse Jian Fan pode brilhar mais que a nossa Nanã? Nossa Nanã já tem muita popularidade. Por que deveria se aproveitar da fama da Xia Bingbing? Na verdade, acho que é ao contrário. Por um tempo, a sala de transmissão ao vivo ficou cheia de pólvora. Nesse momento, eu apareci montado em uma bicicleta elétrica. A sala de transmissão instantaneamente ficou em ebulição. Afinal, a minha entrada dessa vez foi algo que pegou todos de surpresa. Liu Nan riu com a mão na boca.
Seus olhos estavam cheios de desdém, com uma aparência comum, pobre e amargurada. Não consigo acreditar que pessoas assim ainda conseguem se casar. Não sei qual mulher é tão cega assim. Xia Bingbing reagiu e logo se aproximou, preparando-se para me cumprimentar. Ao ver a situação, Liu Nan foi a primeira a perguntar: Colega Jian, eu ouvi a Bingbing dizer que você não dirige um carro de milhões? Onde está seu carro de luxo? Xia Bingbing franziu a testa. Deixe de lado se é apropriado ou não Liu Nan perguntar isso. Vamos falar sobre quem realmente é o apresentador nesta live. Depois de ouvir as palavras de Liu Nan, olhei confuso para Xia Bingbing. Xia Weiyuan, esta é sua amiga? Justo quando Xia Bingbing estava prestes a fazer a apresentação, Liu Nan a interrompeu antes. Colega Jian, você realmente tem uma memória esquecida. Nós éramos colegas na escola primária e no ensino médio. Alguns dias atrás, eu te liguei para marcar um encontro com você. Naquela época, você até recusou. Pensei um pouco. Eu me lembrei. Você é a pessoa que me ligou várias vezes há alguns dias. Como você se chama mesmo? O rosto de Liu Nan ficou rígido, mas ela ainda conseguiu esboçar um sorriso sedutor. Liu Nan. Jian Fan fez um leve aceno com a cabeça, com uma expressão neutra. De fato, não consigo lembrar de algumas coisas. Eu tenho aqui uma foto da nossa formatura. Xia Bingbing tirou uma foto da bolsa. Eu peguei a foto da formatura e olhei. Olhei surpreso para Liu Nan. Eles são tão diferentes, nem se parecem. Então eu balancei a cabeça e devolvi a foto para Xia Bingbing. Em pouco tempo, muitos internautas começaram a criticar. É bem claro que estavam duvidando que Liu Nan tinha feito cirurgia no rosto. Liu Nan também notou os comentários na transmissão ao vivo. Imediatamente, mudou de assunto. Colega Jian, falando nisso, cadê seu carro de 1 milhão? Não está pensando em pegar essa motinha elétrica para buscar a Bingbing, está? Após dizer isso, Liu Nan cobriu a boca e sorriu ligeiramente. Ela queria ver como esse cara pobre sem sorte iria responder. Mas eu apenas balancei a cabeça, sem me importar. Porque eu e a Xia vamos para o jardim de infância. Dirigir não é conveniente. A estrada é estreita. Além disso, dirigir um carro assim chama muita atenção. Então, é melhor andar de motinha elétrica. É fácil estacionar e não preciso me preocupar com o trânsito. Muitos internautas na live riram da minha explicação. Realmente, não é à toa que ele é um mestre da ostentação. Essa explicação é impecável. A pessoa não é que não queira dirigir, é que ele prefere ser discreto. Deixe de lado se o mestre da ostentação tem um carro de milhões. Vamos falar sobre como é irritante dirigir um carro grande para buscar as crianças na escola. É o que eu mais odeio. Cada vez entope o cruzamento completamente. Hoje em dia, quem não tem um carro? Em relação ao que eu disse, Liu Nan, por outro lado, não vê isso de forma positiva. Para ela, eu só estou me exibindo. Se eu tivesse um carro de milhões, eu temeria que estaria dirigindo até a escola todo dia só para ostentar. Mas eu realmente não me importo com as alfinetadas da Liu Nan. O que eu realmente estou focando é em Xia Bing. O tempo está quase acabando. Comissária Xia, você não se importaria de andar de motinha elétrica, certo? Não me importo. Embora, para Jian Fan, andar de motinha elétrica, Xia Bingbing ficou um pouco surpresa. Mas ela ainda não se importa com isso. E Liu Nan, ao lado, estava extremamente incomodada. Mas ainda consegui forçar um sorriso no rosto. Posso ir junto também? Estou curioso para saber como é o filho do Jing. Desculpe, é meio embaraçoso. Eu só tenho 2 cabeças para arrumar. Além disso, a regra do veículo elétrico permite apenas um adulto no banco de trás. Então chamei a Xia BNG para entrar. Quanto a Liu Nan, se ele quiser vir, que se vire. Liu Nan olhou para o pequeno veículo elétrico que se afastava e deixou de fazer pose. Seus olhos estavam cheios de desdém. Durante o caminho, eu estava concentrado dirigindo o pequeno veículo elétrico. Xia BNG estava sentada atrás, segurando o celular. Colega Jian, você me leva para ver sua filha? Sua esposa sabe disso? Ela não vai ficar com raiva, vai? Ela se preocupava que eu não escutasse. Ela gritou alto do banco de trás. Não vai acontecer. Ela está muito ocupada. O tempo está chegando. Olhei para frente e respondi. Daqui a pouco. Paramos em frente ao portão de um jardim de infância. Nesse momento, um homem de grande porte sorriu e me cumprimentou. É o pai do Xiaoming. Você também veio. Esta não é a mãe do Xiaoming, certo? Você está enganado. Esta é minha colega do ensino médio. Hoje, nós acabamos coincidindo e viemos juntos. Eu me apressei em explicar. Xia Bingbing notou que, ao chegar ao jardim de infância, muitos pais me cumprimentaram calorosamente e começaram a conversar. Colega Jian,
Acabei de ouvir aqueles pais te chamando de pai do Xiaoming. O nome do seu filho não é Jian Xiaoming, é? Tian sorriu e acenou com a cabeça. Sim, e daí? Xia Bingbing ficou um pouco surpresa. Você não acha o nome muito simples? Como isso seria? Nomes com poucos traços são fáceis de escrever, fácil de lembrar. Em relação a estudar no jardim de infância, o ensino fundamental ainda tem suas vantagens. Eu ri levemente. E o nome da sua filha é o quê? Xia Bingbing estava um pouco curiosa. Para ela, o nome Jian Fan era. Também deveria ser bem simples, certo? Será que o nome dela é Xiaolong? Jian Yuanyuan, tirado de Xuxi, na sessão sobre atravessar o rio. Eu embarquei no barco, subindo o rio Yuan. Eu respondi sem pensar. Os olhos de Xia Bingbing brilharam. Ela ficou imaginando que eu daria um nome tão bonito para minha filha. Espere. Quem foi que disse que escolher um nome é mais fácil do que escrever? Fácil de lembrar. Como vai? Esse nome eu pensei muito antes de escolher. Em relação ao nome que dei para minha filha, estou bastante satisfeito. Mas a Xia Bingbing me olhava com uma expressão estranha. E naquele momento, todos os internautas na transmissão ao vivo estavam rindo muito. Foi então que uma voz chamou a atenção de todos. Liu Nan não esperava que houvesse tanto trânsito ao vir para a creche. Mas finalmente, ela chegou à creche. Mas foi impedido por 2 seguranças. Então, ela imediatamente gritou meu nome. Eu fui até os seguranças e expliquei em voz baixa. Só então os seguranças concordaram em deixar a Liu Nan entrar. Enquanto isso, fui cercado por vários pais que começaram a me fazer perguntas. Isso foi principalmente porque Liu Nan estava vestida de forma muito atraente. Liu Nan me despreza profundamente, especialmente ao saber que sou eu quem leva e traz a criança da creche. Ela ficou ainda mais desdenhosa. Ela suspeita que, provavelmente, minha esposa tenha fugido com outra pessoa. Pensando nisso, ela imediatamente correu para perguntar no jardim de infância se o segurança tinha visto minha esposa. Ao descobrir que sempre fui eu quem levou as crianças, muitos internautas começaram a especular. Nunca levei ou busquei as crianças. O que significa que minha esposa não está por perto. Ou algo inesperado aconteceu. Não está mais entre nós. Ou estamos divorciados. E nesse momento, em um certo set de filmagem, Ye Cashin finalmente terminou as filmagens de hoje. Sentou-se na van da produção para voltar ao hotel e descansar. De repente, o celular notificou que Bingbing, que você segue, começou uma transmissão ao vivo. Lembrou que seu marido tinha falado sobre algo dias atrás. Então ela abriu o celular para assistir à transmissão. E a imagem da transmissão mostrava exatamente as especulações de Liu Nan. E os comentários na seção de comentários. Ye Cashin franziu a testa. Todos esses anos. Embora seu marido sempre tenha apoiado sua carreira. Mas ela sabia em seu íntimo que devia demais à sua família. Especialmente ao marido e aos filhos. Parece que é hora de voltar para a família. E no jardim de infância, Liu Nan notou que minha esposa não apareceu. E até perguntou diretamente o que minha esposa faz. Ela estava tão ocupada que nem viu a apresentação do nosso filho. E não deu uma olhadinha. Eu olhei para Liu Nan e disse que ela é uma atriz, eu acho. Quanto às minhas palavras, Liu Nan, obviamente, não acreditou. Ao saber que minha esposa é atriz, muitos internautas começaram a rir e zombar. Liu Nan tapou a boca, com uma expressão de surpresa. Mas um brilho de desdém passou rapidamente por seus olhos. Como esperado. Esse homem sabe se mostrar. Ele alugou um carro de luxo para se fazer de rico antes. E agora diz diretamente que sua esposa é uma atriz famosa. Por que você não diz que sua esposa é a deusa nacional Ye Cashin? Não esperava que a esposa do colega Jian fosse atriz. Então, não sei em que filme ou série ela atuou. Liu Nan fez mais perguntas. Xia Bingbing realmente queria impedir Liu Nan, mas não esperava que Liu Nan fosse perguntar tão rápido. É só uma atriz mirim. Eu balancei a cabeça. Não pode ser. Liu Nan riu friamente por dentro. Nem se atreve a dizer o nome. Mesmo que a esposa de Jian Fan realmente fosse atriz, ela seria apenas uma coadjuvante sem falas. Caso contrário, se eu dissesse que minha esposa é Ye Cashin, você acreditaria? Eu respondi rindo. Que brincadeira é essa? Liu Nan de repente começou a rir, porque essa era a piada mais engraçada que ela já tinha ouvido. Se a deusa nacional Ye Cashin se interessasse por esse cara sem futuro, ela faria uma volta ao mundo nua. Xia Bingbing suspirou internamente. Ela sabia que eu havia caído na minha própria armadilha de sempre. Um monte de internautas também se divertiu com o que eu disse. Haha. Sabia que o mestre da farsa poderia interpretar. Não esperava que ele fosse tão bom nisso. Embora a criança do mestre da farsa se pareça um pouco com Ye Cashin, mas ele não deve achar que sua esposa é a deusa nacional, certo?
Enquanto isso, o espetáculo da escola infantil finalmente começou. Não muito depois, as apresentações das crianças da outra turma terminaram. Finalmente, chegou a vez dos meus 2 filhos se apresentarem. Acho que os pais devem estar ansiosos pela próxima apresentação. Então, vamos convidar as crianças da turma C para nos trazer o programa de artes marciais Menino do Kung Fu, sob a voz entusiasmada da professora apresentadora. Mais de 10 crianças correram para o palco. Essas crianças estão vestidas com roupas amarelas, amarrados com uma fita vermelha na cintura. Eles se curvaram em reverência para um grupo de pais. Os movimentos são organizados e bem executados. Não se sabe quando começaram a se dividir em duelos um a um. Começaram a lutar entre si. As trocas de golpes tinham seus altos e baixos, especialmente com todos os tipos de esquivas acrobáticas. Isso fez muitos pais gritarem de entusiasmo. Os internautas na sala de transmissão estavam boquiabertos. Imagino que foi a professora do jardim de infância. Qual mestre de Kung Fu eles contrataram para ensinar? Essa cena rapidamente elevou a temperatura da sala de transmissão ao auge. Xia Bingbing olhou para trás. Atrás dela, havia uma fila de pais. Estava assistindo ao palco com grande interesse. Se vamos falar, o pai do Xiaoming é realmente impressionante. O pai do Xiaoming. É verdade. Essas crianças aprenderam artes marciais com o pai do Xiaoming. De repente, um som sutil chegou aos ouvidos de Xia Bingbing. Para confirmar suas suspeitas, ela se aproximou de mim e perguntou em voz baixa: Colega Jian, eu ouvi as pessoas ao redor dizendo que você projetou este programa. Eu só sei um pouco de Kung Fu. Não é nada demais. Eu sacudi a cabeça e respondi rindo. É realmente você, realmente é incrível. Você também sabe artes marciais? Xia Bingbing ficou chocada. Os internautas da live também ficaram surpresos. Em breve, a apresentação de artes marciais terminou. A apresentação de artes marciais das crianças foi espetacular. Eu fiquei tão emocionado que meu sangue ferveu. Então, a próxima apresentação será da nossa turma C. Apresentação trazida pelas crianças da nossa turma. Peça de teatro educativa sobre segurança Coelhinho Obediente. Sob a introdução da professora apresentadora. Houve aplausos desiguais ao redor. Xia Bingbing olha para o palco. Os olhos dele brilham involuntariamente. Somente as crianças vestidas de coelhinho são adoráveis, enquanto cantam a música com vozes doces e infantis, e pulam alegremente no palco. E a criança à frente é a minha filha.